Bom dia, sejam todos bem-vindos, bem-vindes, bem-vindas a mais essa aula. Hoje nós vamos ver um assunto que é de extrema importância, né, para poder, como eu falei para vocês, cada período artístico, cada contexto histórico gera um modo ou modos, né, maneiras de realizar os procedimentos artísticos. Reflexões são produzidas de acordo com as demandas contextuais, e essas demandas não são somente demandas provindas do campo artístico, mas sim do campo sociológico, antropológico, econômico, político de cada período histórico. E isso nos faz voltar nosso olhar para as vozes que atravessaram cada um desses períodos, principalmente relativa ao campo das artes visuais, né? Então, essa aula será intitulada Crítica de Arte, Canônicos e Invisibilizadas. Uma parte da história da crítica artística do século XX ao século XXI. Vamos chegar até o ano de 2026 com algumas figuras basilares para pensar a arte no contemporâneo, vozes que moldaram um discurso canônico, no início do século XX, vozes em atividade, na atualidade, né? E vozes que foram silenciadas. Nós vamos ter, né, algumas divisões, períodos para organizar melhor nosso pensamento, e esse pequeno mapeamento que, na verdade, é uma pincelada, né, no que seria esse universo, que essa pesquisa ela se estende, e existe um complemento que eu vou passar para vocês após o final da aula. Ele vai estar num documento em separado, juntamente com esse material didático que eu vou apresentar agora. Hoje vamos percorrer, como eu falei para vocês, uma parte da história da crítica de arte, mas com um olhar especial. Vamos identificar quem foram tanto os críticos canônicos, que entraram nos livros de história da arte, e quem foram as vozes que sistematicamente foram silenciadas dentro dos períodos da história da arte, e as que estão em atividade de algumas décadas para cá, levando em conta, evidentemente, as falas da diferença. E aí nós podemos pensar de uma crítica de arte provinda das falas indígenas, das falas pretas, das falas feministas, das falas queers, que estão em atividade atualmente. Iniciaremos pelas primeiras décadas do século XX, quando a crítica artística começou a se formalizar. Primeiras décadas, 1900 a 1940, o modernismo e a formalização, os fundamentos da crítica artística moderna. Nesse período, temos figuras fundamentais que moldaram a crítica. John Ruskin, 1819 a 1900, crítico vitoriano mais influente naquele período, cuja abordagem moralista e defesa da natureza, como fonte de beleza, influenciou muitas gerações à frente. Sua estética moralista distinguiu entre pintores e pintoras, negando às mulheres a capacidade de criação artística. Temos Roger Fry, de 1866 a 1934. Ele cunhou o termo pós-impressionismo, né? E organizou exposições que introduziram Paul Cézanne na Inglaterra, por exemplo. Temos Clive Bell, de 1881 a 1964, do Círculo de Bloomsbury. Ele criou o conceito de forma significativa, argumentando que elementos formais abstratos são essenciais à experiência artística. Na França, nós tivemos Louis Volcelles, de 1870 a 1943. Ele cunhou o termo já conhecido por muitos de nós, fauvismo e cubismo.
Temos também Guilherme Apollinaire, vamos ter uma aula em específico sobre ele, né? De 1880 a 1918. Ele teorizou sobre as três virtudes plásticas do cubismo. Tem um livro específico sobre isso, um livro pequeno, fino, legal de se ler, chamado Pintores Cubistas. Julius Meyer Graff, de 1867 a 1935. Ele foi o pioneiro da defesa do modernismo alemão. Todos esses nomes vocês encontram em qualquer livro de história da arte, tá? São críticos assim mais canônicos. Nesse slide, mulheres críticas invisibilizadas. E aí podemos perguntar, depois de apresentar para vocês esses críticos homens, mas as mulheres? Nesse período, elas enfrentavam barreiras institucionais muito poderosas, muito potentes e muito severas. John Ruskin afirmou barbaramente que, abre aspas, nenhuma mulher poderia pintar, fecha aspas, distinguindo entre pintores e pintoras. As mulheres tinham acesso extremamente limitado à educação, eram excluídas de publicações e, quando reconhecidas, eram apenas existia um reconhecimento póstumo, né? Marion Linwood, essa que vocês estão vendo na primeira imagem, do século anterior, né? Ela foi a primeira mulher a dirigir uma galeria em Londres. Criou obras têxteis. Inclusive, a gente tem textos em literatura, sobre produção têxtil de mulheres brasileiras, invisibilizadas também, que, por mais que tenham sido invisibilizadas, mas existem textos sobre essas mulheres e eu posso repassar isso para vocês também, caso seja de interesse. Então, ela, no caso da Marion Linwood, fora do Brasil, ela criou obras têxteis que chegavam a rivalizar com pinturas, mas que foram infelizmente esquecidas após a sua morte. Temos também a Julia Cartwright Eddy, de 1851 a 1954, a vida dela. Historiadora e crítica de arte britânica, especializada em Renascimento italiano. Ela nasceu em 7 de novembro de 1851, em Northamptonshire, na Inglaterra. Começou a escrever aos 19 anos, vejam só, em 1871. Publicou seu primeiro livro, Mantegna and Francia, em 1881, aos 30 anos. Foi uma das primeiras mulheres a estudar na Slade School of Fine Art. Ela desenvolveu carreira robusta como historiadora de arte, especializando-se em biografias de mulheres do Renascimento. Foi leitora regular da... Como é que era o nome? The Burlington Magazine, é isso. E contribuiu também para o Dictionary of National Biography. Casou-se com o reverendo Thomas Eddy em 1880 e veio a falecer em 28 de abril de 1924. Apesar de sua produção muito consistente, livros sobre Mantegna, Francia, Botticelli, Rafael e as biografias que recuperaram vozes femininas do Renascimento, os escritos dela foram sistematicamente marginalizados dos cânones. Coloquei aqui um quadrozinho no canto direito do slide sobre os padrões de exclusão até então naquele período. Acesso à educação, 95%, de exclusão de publicações, 90%. Então, por aí a gente já vai vendo assim, como o contexto ele era muito favorável a esse tipo de descarte, de produções, sejam literárias, sejam produções plásticas, produções artesanais, provindas do universo feminino.
E o reconhecimento póstumo, 85% de exclusão. Né? Citações em História da Arte, 98% de exclusões. Agora eu vou passar aqui para o próximo slide. Aí a gente já vai para o Entre Guerras. Após a Segunda Guerra Mundial, o centro da arte mundial se desloca de Paris para Nova York. Isso é uma coisa muito importante para quem viu a primeira aula. A gente pôde falar um pouco da crise da razão, né, e da França, né, a Cidade da Luz, que reunia em torno de si e no seu contexto, né, artistas de diversas partes do planeta. Só que nesse momento, né, entre guerras, esse foco se deslocou para Nova York. E com isso, a crítica de arte ela ganha novos atores, novos protagonistas, novos locais de encontro, novos, novos, novos personagens e um outro sistema da arte entra em cena. Né? Este é o período assim do triunfo, né, de uma arte formalista americana. E aí, três críticos entram em cena. Um deles, Clement Greenberg, talvez o principal deles, né? Harold Rosenberg e Meyer Shapiro. Deixa eu passar aqui para vocês verem, né, quem são essas pessoas. E aí, o Clement Greenberg, né, viveu até 94, seria um dos mais influentes, né? Defendia o expressionismo abstrato, né, como realização da pureza, da pintura plana. Vários artistas estavam, né, sobre a sua reforço, né, das suas palavras, das suas defesas discursivas. Né? Escreveu vários livros, estabeleceu a dicotomia entre arte da alta modernidade e cultura de massa. Né? Dentre esses artistas, os quais a sua teoria abarcava e reforçava a produção, temos o Jackson Pollock, né, como um desses representantes. Temos aqui Harold Rosenberg, que viveu até 1978, um dos principais rivais de Greenberg. Foi ele que cunhou o termo action painting, pintura de ação, em 52. Ele enfatizava o ato criativo existencial sobre as qualidades formais. Né? Meyer Shapiro viveu até 1996, abrangeu desde a arte românica até o contemporâneo. Né? Ele era muito diversificado naquilo que ele escrevia. Tinha uma abordagem mais materialista, né? Um dos primeiros a levar a sério a relação entre forma e contexto social. Talvez por conta dessa abrangência, né, do arcabouço de pesquisa e de interesse dele em áreas distintas. Né? Isso, claro, reflete numa relação mais expandida, né, com a realidade, no caso, com o contexto social. E aqui nós temos Margaret Scolari Barr. A Scolari Barr nasceu em 1901 e foi até 1987 historiadora da arte e esposa de uma figura também assim, muito respeitada no cenário artístico nova-iorquino, Alfred Barr, que foi diretor e fundador do MoMA. Nasceu em 1901, formou-se em História da Arte em Wellesley College. Conheceu Alfred Barr em 1927, casaram-se em 1930. A presença, né, dela foi muito importante, né, em termos de apoio a críticos do mesmo contexto, né, da época, como Leon Steinberg. Contribuiu decisivamente para a construção do acervo e das políticas curatoriais do MoMA. Ela participou também ativamente das decisões que moldaram a história da arte moderna nos Estados Unidos. Apoiou e orientou jovens críticos, escreveu, né,
muitos artigos e reflexões sobre artes, como, por exemplo, Reflexos na Arte, de 1937. E também teve um outro, deixa eu ver se eu lembro, que é O que é Moderno, isso, de 1943. O caso de Margaret, isso, ele ilustra bem assim, né, como o casamento e a associação institucional, né, com figuras masculinas poderosas, né, ele, essa associação frequentemente resultava num apagamento, né, de uma condição feminina mais representativa dentro da área artística, né, mesmo ela tendo exercido um papel fundamental na instituição mais importante de arte moderna do mundo, né. O nome dela raramente aparece nos livros de história da crítica. No restante do slide vocês têm, né, algumas informações e imagens sobre essas figuras, né, algumas informações sobre a Scolari Bar. É interessante, gente, também que caso, né, e isso acontece muito, né, caso vocês sintam uma necessidade maior de aprofundar, porque o que eu estou fazendo aqui é estimular e instigar, né, um interesse por essas figuras, tanto as que a gente já conhece, quanto principalmente aquelas que a gente não teve acesso nos nossos cursos de graduação e por vezes nem na pós-graduação. Então, se vocês tiverem, né, se vocês se vincularem e de alguma forma se sentirem afetados por algumas dessas histórias, deem continuidade, deem seguimento a essa pesquisa. Procurem, né, mais textos sobre essas mulheres, essas figuras que existem diversas publicações, a maior parte delas em inglês, tá? Ainda sem tradução para português, mas também existem, como a gente vai ver lá para frente, muitos textos, tanto escritos por figuras que estão na atualidade produzindo crítica, curadoria, né? Estão organizando exposições no cenário na atualidade. Então, vai muito de vocês complementar, né, essas lacunas no, no caminho que vocês estão, né, escolhendo para si. Agora vamos passar aqui para as décadas de 1960 e 1980, crítica conceitual feminista e pós-moderna. Então, entramos em um período de transformação radical, tá? Nós já falamos um pouco sobre a década de 60 e 70, a gente sabe que esse momento ele marca o despertar de muitas vozes historicamente silenciadas, é um período de um, uma desconstrução dos discursos, né? Aquilo que havia sido silenciado durante muito tempo vem à tona, e vem à tona num período extremamente rico em diversidade, né? Até por conta das dos acontecimentos, né, naquele momento, né, Guerra do Vietnã, as bandas protopunks, o Festival de Estoque, as bandas Krautrock de ruídos, né, ah, movimentos na arte surgem, né, como o minimalismo em meio, né, à arte conceitual, e uma arte conceitual muito politizada no Brasil, né? Até porque, lembrando que nós estávamos ali vivendo um contato com a Guerra do Vietnã televisionada, né? O homem chegando à Lua, né? A criação da primeira câmera portátil de vídeo, né? A Portpak da Sony, finalzinho da década de 60, os movimentos feministas, né? Os movimentos protopunks, enfim, foram muitas as bolhas, né, que foram surgindo em determinado contexto, né, histórico. Então, é um período da crítica conceitual, né, feminista e de uma crítica pós-moderna, né, quando as mulheres finalmente começam a ocupar
um espaço no debate crítico, né, de forma mais visível, né? Nós temos aqui algumas dessas figuras, como a Linda Nochlin, né? Em 1971, né, Linda Nochlin, que viveu de 1931 a 2017, ela publicou um ensaio seminal intitulado Por que não houve grandes artistas mulheres? Né? Uma pergunta assim que explodiu e implodiu, né, o mito da criatividade masculina, que era preeminente naquele período. Né? Nochlin não perguntou por que as mulheres não são grandes artistas, mas sim por que a história não reconheceu suas contribuições. Ela expôs as barreiras educacionais, sociais, econômicas, políticas, profissionais que impediram o reconhecimento feminino. Questionou a noção romântica de gênio, né, como uma categoria exclusivamente masculina. Criou metodologia para estudar artistas mulheres em seu contexto histórico. Fez uma curadoria histórica. Mulheres artistas de 1550 a 1950. Publicada em 1976. A primeira grande mostra de artistas assim, mulheres. O legado dela fundamentou toda a historiografia feminina da arte. E Nostrin também foi professora, né, no Vassar College, no Houghton College, no Institute of Fine Art, Nova York, e nos deixou em 2017. E a gente sabe que ela nos deixou e ficaram mais de 200 publicações dela. Tá? Então, depois eu vou repassar para vocês esses slides, para que vocês possam rever essas informações. E, muito claro, muito do que eu estou falando aqui já está, né, no próprio slide. Então, fica para depois vocês, como eu estou falando, e vou continuar falando durante a apresentação desses slides, complementarem essas informações mais lá para frente. Tá? Lucy Lippard, de 1937, aí a gente já vai para não só para a questão da arte conceitual, de uma arte mais socialmente engajada, mas também vamos chegar na esfera do ativismo feminista. Né? Ela tem uma tríplice atuação quanto crítica, né, ativista e curadora. Ela nasceu em Nova York, né? Formou-se em História da Arte na Universidade de Nova York. A obra seminal dela é Six Years, a desmaterialização do objeto artístico, que é de 1973, e documentou a arte conceitual que rejeitava o objeto material. Cofundou a coletiva feminista Heresias em 1977, uma revista feminista, né, de arte e política. E a estrutura dessa revista era não hierárquica, né? Era um modelo alternativo, até por conta dos contatos muito próximos ao social e a grupos urbanos que atravessavam, né, as práticas dessa crítica, dessa artista. Né? Ela publicou até, se eu não me engano, foram 27 números até 1993. A crítica dela era uma crítica feminista epistemológica, né? Ela desafiou, como já falei, as hierarquias no mundo da arte, né, masculina e questionava não apenas quem era incluído, mas como o conhecimento artístico era produzido e quem legitimava, né? Quais os personagens, né, os protagonistas, quais as instituições, os órgãos, né, que estrutura legitimava, né, esse tipo de procedimento secular. Né? Então, Lepard foi uma das primeiras a teorizar a desmaterialização do objeto artístico, só para a gente lembrar aqui. Né? E o defender como arte como uma ideia, defender essa noção, sabe? Em meio às produções.
Ela também atuou como curadora em mais de 50 exposições. Tem um trabalho dela chamado The Pink Glass Swing, de 2006, que reflete muito assim sobre esse trabalho é muito atravessado, né, pelo feminismo e pela arte, né, ao longo das décadas, né? Ela recupera, ela traz, né, muito dessa história de décadas anteriores. Vou passar aqui para outros slides. Aqui a gente tem a Griselda Pollock, é, inglesa, nascida em 1949, e Rosilde Rosca Parker, que faleceu em 2010, nasceu em 1945. Elas co-autoraram uh, World Mistress, Woman, Art and Ideology, em 1981. A tese central assim dessa coautoria era que a história da arte é construída sobre categorias de gênero que excluem sistematicamente as mulheres. E elas analisaram o léxico mestres, né? Isso aí todo mundo já ouviu, né? Os velhos mestres do passado, né? Então elas analisaram esse léxico versus a ausência de um termo equivalente para as mulheres. Daí o título irônico, né? World Mistress, velhas, né? Velhas mestres, né? Desafiaram os obstáculos, né, que surgiram naquele momento, claro, receberam muitas críticas, né, por conta desse embate, né, questionaram como as mulheres trabalharam apesar dessas restrições. Né? Elas se perguntaram, né? Pollock, só para que a gente saiba, ela continua ativa, tá? Ela é professora da University of Leeds, desenvolve teoria feminista da arte. E se vocês forem pesquisar na internet, vocês vão encontrar muitos textos dela e estudos de cultura visual. Outras vozes assim fundamentais nesse período, podemos citar aqui a Lisa Tickner, nasceu em 1944, viva ainda, né? Historiadora britânica, vocês podem ver a imagem dela aqui no canto inferior direito. Organizou, né, estou tentando lembrar, que organizou o primeiro painel feminista em 1986, dentro de um evento em Londres. Eu não vou lembrar o nome do evento agora. E, mas depois a gente pode ver isso nos documentos complementares lá. Annette Michelson, que faleceu também em 2018, não há muito tempo, foi cofundadora da revista October. Essa revista ela é muito conhecida, né, na área das artes. Teórica que trouxe muitas abordagens ligadas à semiótica e também à psicanálise. Ela levou para a crítica americana essas duas ferramentas, né, de destrinchamento de processos, procedimentos, reflexões artísticas, transformando o campo com pensamento francês, que inclui aí Barthes, Derrida, Lacan, Foucault. A Annette também foi professora, tá? Em New York City, e organizou, influenciou várias gerações de críticos. Vou passar aqui para outros slides. E aí passamos para uma outra década de 1980 a 2000. E aí vamos falar um pouquinho mais sobre a revista October e a teoria crítica. Pós-estruturalismo transforma a crítica americana. Essa imagem que vocês estão vendo à direita é de uma das capas da revista October. A October ela foi fundada em 1976 por Rosalind Krauss.
É que vocês podem ver aí na primeira imagem, no canto superior esquerdo. E Annette Michelson, né, como já falei no slide anterior. A Cross foi cofundadora e publicou Passagens da Escultura Moderna em 77. Tornou-se uma crítica pós-estruturalista muito influente naquele período, né? Desenvolveu abordagens semióticas e psicanalíticas, transformando por dentro a crítica de arte norte-americana. Temos também Benjamin Pochlap, historiador e crítico, professor em Harvard, recebeu o Leão de Ouro em 2007 pela Bienal de Veneza. Temos também Hal Forster, esse já mais conhecido aqui no Brasil, com muitos livros publicados pela editora Ubu. O Retorno do Real seria um desses livros, né? Um escritor, um pensador muito profícuo e diversificado. O pensamento dele atravessa diversos assuntos e áreas de conhecimento. E ele é professor em Princeton, ele é coeditor da October. Também temos aqui o Yves Alain Boa, especialista em modernismo e pintura abstrata, coautor de Art Science 1900, referência acadêmica, assim, né, para junto a esse conjunto, né, de pensadores e críticos nesse período. Juntos eles transformaram a crítica de arte acadêmica americana, tornando a October a revista mais influente desse período, né? Queria destacar aqui a Annette Michelson. Ela nasceu na França, né? Mas ela mudou para o ELA após a Segunda Guerra. Ela foi uma das primeiras a introduzir o pensamento francês na crítica americana, né? Especialmente através de seus estudos sobre cinema e também vanguarda russa. A abordagem dela era muito rigorosa, ela privilegiava uma análise, como eu falei anteriormente, semiótica e psicanalítica. Infelizmente faleceu em 2018, aos 95 anos. Vamos passando aqui. Nesse outro slide, eu intitulei Vozes Dissidentes. Aqui, mais uma vez, a gente vai tratar de ativismo, né? Ainda dentro desse período, entre 1980 e 2000, Douglas Crimp nasceu em 1944, faleceu em 2022. Ele era um crítico e ativista, né? Que em seus textos, em sua fala e postura, denunciava, né, muito das problemáticas que envolviam o HIV, né? Ele uniu crítica de arte e ativismo político durante principalmente a crise, né, da AIDS nos anos 80, né, quando ela começou a ser difundida pela mídia de uma forma muito pejorativa, né? Então, a epidemia ela forçou a crítica a confrontar e considerar questões de identidade, né? Então, as questões de identidade elas retomam ali de uma forma muito vinculada ao corpo, à política, né? Temos muitos artistas nesse momento que trabalham também com essa abordagem, né? Em 1990, Krimp renunciou, ele também fazia parte da revista October. Ela renunciou a October em protesto contra a recusa dos editores em publicar um ensaio sobre cinema queer. Então, vocês vejam como, mesmo dentro de um organismo onde tu esperas encontrar, né, uma abertura maior para determinados temas, né, que por vezes são extremamente espinhosos, né, essa abertura ela acaba não existindo, mas ele denuncia essa abertura como uma postura de enfrentamento, né? Essa renúncia pública expôs as tensões entre teoria e política.
Temos também aqui um crítico feminista, né, que é o Greg Owens, que morreu em 1990, crítico feminista que conectou as teorias pós-modernas com a teoria feminista. Contribuiu para a anti-static, né, e trouxe reflexões e questões relativas às narrativas de gênero, né, e sexualidade para o centro de um debate assim pós-moderno, né, sobre esses temas, né? A renúncia de Crimp e as contribuições de Owen eles revelaram que mesmo no âmbito da crítica teórica mais sofisticada, havia muita resistência, como eu falei para vocês anteriormente, em abordar questões de identidade, sexualidade, política corporal, que desafiavam os cânones estabelecidos ali naquele momento, né? Owens faleceu prematuramente em 1990, aos 40 anos, vítima de HIV, deixando um legado assim de interseccionalidade teórica, ainda pouco reconhecido, pouco discutido nas academias aqui no Brasil. Ele é considerado fundamental para a crítica feminista pós-moderna, tendo em vista que tem um texto dele, O Discurso do Outro, Feminista e Pós-Modernidade, que é muito utilizado. É um texto de 1983 que é muito utilizado atualmente, tanto pelas feministas quanto por aqueles que pesquisam, né, os escritos dele. Né? E aí a gente chega no século XXI, e aí eu intitulei Pluralismo, né? A gente não pode deixar de pensar de forma plural, né? Quando a gente fala de uma arte que está estritamente vinculada a concepções contemporâneas e novos paradigmas de vozes diversas. Né? Chegamos ao século XXI, um período assim plural, né? Onde os novos paradigmas eles ganham corpo, densidade, né? E se inserem de uma forma muito orgânica, não só nos trabalhos plásticos, mas nas propostas, nas proposições, nas instituições. É. A crítica de arte, ela com isso se vê obrigada a se diversificar, né? Múltiplas vozes, perspectivas globais, além, claro, né, além do eixo euro-americano, novas plataformas digitais, não só em relação ao eixo norte-americano, né, mas se a gente for pensar em Brasil, se ampliam para além do eixo Rio-São Paulo, né? E, claro, sem deixar de citar aqui a importância dos regimes de comunicação das redes sociais como plataforma de disseminação dessas novas falas. Né? Mas atenção, assim, quero chamar a atenção de vocês. Agora nós vamos conhecer não apenas os críticos contemporâneos canônicos, mas também enfrentar, né, essas lacunas que é a recuperação dessas vozes brasileiras que foram invisibilizadas, né? E com isso conhecer uma nova geração de críticas indígenas, pretas, né, queers, uh, feministas, né, de falas regionais, né, que aqui também a gente vai abordar o norte e nordeste, né, que estão transformando o campo, né, de uns 10 anos para cá. Muitas delas, mais uma vez, né, vindas do norte, do nordeste, que são regiões historicamente apagadas da história da arte brasileira. Né? Mas aí
Vamos iniciar aqui por esses críticos já mais conhecidos, né? Como, por exemplo, Jerry Schwartz, da New York Magazine, ganhou o prêmio Pulitzer em 2018. Ele foi motorista de caminhão e artista fracassado antes dos 40. Mas talvez por isso tenha um estilo extremamente acessível e controverso, né? Temos também a Robert Smith, do The New York Times, crítica-chefe desde 1986, casada com Jerry Schwartz. Ela tem uma abordagem muito meticulosa e histórica. Começou no Village Voice. Temos também o Peter Schwensdahl, do The New York. Ele ganhou o prêmio Pulitzer em 2018, conhecido, né, por uma prosa poética e uma escrita literária bastante acessível. E o Hal Foster, nós já falamos sobre ele, né, continuativo desde os anos 80, e com muitos livros publicados, né, pela editora Ubu, traduzidos aqui, né. Agora sim, vamos passar aqui para algumas. Temos algumas protagonistas do momento presente ou figuras emblemáticas que nos servem como base e referência para discutir o momento presente. No caso, eu vou reservar um espaço em específico para essas figuras emblemáticas, aqui num canto superior esquerdo, e a primeira delas é a Gisela de Mello, a Gilda de Mello e Souza, que nasceu em 1919 e foi até 2005, nascida em São Paulo, uma das mais importantes críticas brasileiras, né, paulistas, autora de Utopia e o Alaúde, de 1979, e outras obras fundamentais sobre arte e cultura brasileira. Ela foi doutora em Estética pela USP, foi professora do Departamento de Filosofia da USP. Gente, eu tô lendo esses currículos para vocês aqui, eu pego, né, para ver, né, o que, como a academia atravessou, né, essas personalidades e como elas atravessaram a academia, porque é importantíssimo nós sabermos das contribuições e onde essas contribuições elas foram efetivadas, tá? Que muitas dessas curadoras, dessas críticas, dessas teóricas, elas estavam vinculadas ao campo da educação. E por isso as sementes também foram plantadas ali, né? Que a partir delas, muitas outras se debruçaram sobre os escritos delas, que, né, graças, né, pelo bem assim, né, da arte brasileira e dos pesquisadores, né, que se vinculam à busca, né, desses escritos, ficaram protegidas, né, pelas academias. Muitos desses textos ficaram sobre a guarda, né, das universidades brasileiras. Então, hoje a gente pode ter acesso, por exemplo, a muitos trabalhos da Gilda por meio das pessoas das pesquisadoras que vieram depois, das gerações mais à frente, né? Então, retomando aqui, ela é, como eu falei para vocês, né? Ela teve um legado invisibilizado, né? Por décadas, né? Nos cânones assim, internacionais, mas recentemente muitas pesquisadoras da USP estão recuperando o pensamento dela. A exemplo disso, a Thalita Trizoli, que vocês podem ver a imagem dela no canto superior direito.
do slide, ela organizou dossiês sobre mulheres na crítica de arte brasileira. Temos também embaixo da imagem dela Ana Paula Cavalcante Simeone, que coorganizou esses dossiês. Temos a Thaisa Palhares, que é pesquisadora dedicada à recuperação do pensamento da Gilda, e a Sônia Sallenstein, que é professora e diretora do Instituto de Estudos Brasileiros da USP, curadora da retrospectiva de Olhos de Freitas, no Instituto Moreira Salles, nos anos de 2023, 2024. Isso aqui, nós estamos falando de São Paulo, né? USP. Agora vamos dar uma olhadinha no Norte e no Nordeste. Tá? No próximo slide. Agora sim, a gente vai conhecer profissionais. Se bem que tem uma aqui que é a Poliana Quintela, que eu coloquei aqui que é do Rio de Janeiro. Mas a gente vai conhecer profissionais de diferentes gerações, né? Que estão ocupando posições de destaque e, por que não dizer, de poder institucional em 2026. Né? Muitas delas estão no Norte e no Nordeste, regiões historicamente apagadas, e por isso eu achei por bem colocar como uma figura emblemática a Marisa Mocarzel, de Belém. Né? Ela não nasceu em Belém, ela nasceu no sul do país, mas escolheu a cidade como sua segunda casa. Né? Ela é doutora em Sociologia pela UFC, ela é mestre em História da Arte pela UFRJ. Ela foi professora e pesquisadora de pós-graduação em Comunicação, Linguagem e Cultura na Universidade da Amazônia, na UNAMA, por 19 anos, de 1998 até 2017. Ela foi diretora do Espaço Cultural Casa das Onze Janelas, em Belém, que é um polo, né, de arte contemporânea da Secretaria de Cultura do Pará. Ela foi curadora do Rumos Itaú, 2005-2006, e da Mostra Fiat Brasil, 2006 também. Publicou um livro fantástico e esse livro está disponível online, que é O Navegante da Luz, sobre o fotógrafo Miguel Scaoca, um dos fundadores da Fotoativa em Belém, né, no início da década de 80, que também é uma história fantástica. Vocês podem conseguir essa história sobre a Fotoativa na dissertação da Luciana Magno, que é artista, performer, e que escreveu um trabalho muito especial sobre o Miguel Schalk enquanto educador e a fotoativa e todo um início, né, de uma prática da fotografia em Belém, na década de 80 no caso. Né? Foi membro a Marisa no caso, né, foi membro do comitê de indicação do Prêmio Pipa em 2012, 2015, 2019, recebeu o prêmio ABCA em 2022. Tem alguns destaques regionais que é interessante repassar para vocês em relação à região norte. Ela recebeu um prêmio pela trajetória como crítica de arte, né? Esse prêmio da ABCA 2022. E ela atua num grupo de pesquisa chamado Arte, Memórias e Acervos da Amazônia, e também Bordas de Luída, ambos da UFPA. Realizou curadorias como Vértice, coleções Sérgio Carvalho, em parceria com Marília Pênis e Poliana Morgana, no Museu Correios, em Brasília, Rio, São Paulo, isso no ano de 2015. Temos aqui a Poliana Quintela, né? Que é uma figura. Ela é nova, né? Uma curadora que já trabalha, né? É uma curadora da Pinacoteca de São Paulo. Ela trabalha lá desde 2022. Doutoranda pela URJ. Ela é mestre em História da Arte pela mesma instituição. Pesquisou durante muito tempo a obra do crítico Mário Pedrosa. Ela foi curadora e assistente no MAR, 2018 e 2021. Coordenou a maior mostra em 2025, né, do Pop Brasil, com Yuri Quevedo.
e foi listada pela Forbes em março de 2026 como uma das mulheres que estão redesenhando o mercado de arte no Brasil. A fala dela é sempre muito concisa. Tem vários vídeos no YouTube com palestras, né, seminários em que ela participou. É muito interessante ouvir a Poliana falar, né, e produzir reflexão durante essas falas. Organizou exposições como Lenora de Barros, Minha Língua, 2022-2023, Cal Feio, Futuro Não é um Sonho, 2023-2024, e também um trabalho sobre Lygia Clark, Projeto para um Planeta, de 2024, uma exposição também. E em 2023 foi contemplada com bolsa Getty Foundation para o Art and Power School, na Biblioteca Regisiana Max Planck Institute em Roma. Aqui embaixo nós temos, ainda também fazendo parte dessa nova geração de críticas no Brasil, Arissana Pataxó, da Bahia, nasceu em 1983, que é artista plástica, né? É curadora e pesquisadora, e ela é da etnia Pataxó. Ela é formada em artes plásticas pela Escola de Belas Artes na UFPA. Ela desde então, 2009 foi quando terminou, quando ela se formou. Desde então ela desenvolve uma produção artística a partir de diversas linguagens técnicas como pintura, fotografia, instalação, abordando, claro, né, a temática indígena como parte do mundo contemporâneo. Ela foi indicada ao Prêmio Pipa em 2016. Em abril de 2024 foi curadora da representação brasileira na Bienal de número 60, né, na Bienal de Veneza, ao lado do Denilson Baniwa e do Gustavo Caboclo, também ambos artistas indígenas. Primeira, essa é uma curiosidade aqui, né? A primeira comitiva majoritariamente indígena na história do pavilhão brasileiro, tá? Dentro da Bienal de Veneza. Ela curou o projeto aí vocês me desculpem, né, a pronúncia, Terra Território, em Patoxó. Exposição coletiva de arte antirracista indígena. E ela é professora e desenvolve atividades de extensão com povos indígenas na Bahia desde 2005. Articula também a questão do racismo contra povos indígenas como tema central de seus trabalhos, né? Ela expande esse debate para além da questão negra, né? E na fala dela, segundo ela, o racismo contra os povos indígenas não é muito discutido. Quando se fala em racismo, né, as pessoas logo pensam na questão negra. Então, para ela, a arte é mais uma ferramenta, mais um lugar para discussão, para que essas vozes sejam ouvidas, né? E, por fim, a gente tem aqui embaixo, no canto inferior direito, a Kênia de Freitas, né? A Kênia, ela é de Sergipe, nasceu em 1985. Ela é pesquisadora, crítica e curadora de cinema. Ela é doutora em comunicação e cultura pela UFRJ. Ela fez estágios, pós-doutorados na Universidade Católica de Brasília e Unesp. Desde 2022 é curadora do Cinema do Dragão, Centro do Dragão do Mar, em Fortaleza, né, de Arte e Cultura. Foi diretora artística do Cachoeira Doc, Festival de Documentários da Bahia, e programadora do Cinema do Dragão. Realizou curadorias internacionais, cines afrofemininos, Reimaginando Mundos, Cinemateca de Bogotá, Colômbia, e mostra Afrofuturismo. É professora do curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Federal de Sergipe. Desenvolve pesquisas sobre cinema negro brasileiro, cinema de diáspora africana, comunicação e identidade, com ênfase sempre em afrofuturismo, tá, gente? Em março de 2026, ela conduziu uma oficina de crítica cinematográfica no EGB, na Mostra de Cinema Negro, lá em Aracaju. E
tem a preocupação com a formação, né? Ela forma público e ela forma multiplicadores também, né? E a proposta dela é sempre formar novos críticos negros, né? Então, tendo um trabalho que articula crítica cinematográfica, curadoria e ativismo pela diversidade racial dentro do audiovisual, né? Agora eu vou mudar aqui os slides e aí a gente vai manter, né, esse esquema de sempre pensar a imagem do canto superior esquerdo como uma imagem emblemática, né? E em seguida a parte referente às novas representações de falas da nova geração do Norte e Nordeste. A Jussara Aderente também é uma, uma, uh, uma mulher de Belém, mas não nasceu em Belém, ela também é do sul do país, né? Ela é arquiteta e urbanista, mestre em História, professora aposentada do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFPA. Ela dirigiu o museu dessa mesma universidade por 22 anos, entre 2003 e 2025. Em um palacete belíssimo em Belém, o Palacete Augusto Montenegro, que foi tombado pelo Estado, né? E até hoje funciona como o museu da UFPA, que, é, que recebe todo ano o Prêmio Diário Contemporâneo de Fotografia, né? Diga-se de passagem. Ela foi, a Jussara, né? Foi fundamental na revitalização desse espaço, resgatou toda a sua riqueza arquitetônica, né? Arquitetônica, que era uma arquitetura da Belle Époque amazônica, né? Ela desenvolveu projetos como, por exemplo, 60 anos 60, em 2018, juntamente com a Marisa Mocarzel, sobre os 60 anos da UFPA. E ela é uma das vozes ativas assim na defesa do patrimônio histórico de Belém, né? Especialmente no centro histórico. Ela defende políticas de preservação e o sentimento de pertencimento da população. Ela também tem muitos textos, não só de arquiteturas, não só da parte arquitetural da cidade, mas referente a textos de apresentação de trabalhos de artista, textos de apresentação de exposições. A gestão dela no Museu da UFPA ele consolidou o museu como um centro cultural e artístico na Amazônia. Ao lado dela, né, temos a Wira Tini, que é uma artista de Manaus, é uma artista visual, ela é curadora e crítica indígena da etnia Cocama. Ela é pintora autodidata, ela é filha de condutor de barcos ribeirinhos e aprendeu a manejar barcos e navegou pelo rio desde muito cedo. Desde criança, essa prática entre os ribeirinhos no norte do país, Manaus, Belém, e para quem mora, né, nos interiores, é muito comum, né, a gente ver as crianças desde muito cedo nadando nos rios. E com ela não foi diferente, né? Sendo que essa prática ela atravessa, né, evidentemente os trabalhos dela, né, e articula essas perspectivas à, à cultura do povo cocama e, claro, à cultura nortista, né, conectando dessa forma saberes tradicionais a visões contemporâneas, né, do sistema da arte atual. E ela mescla modernismo, cosmologia indígena, paisagem urbana amazônica, poética, de ancestralidades, territórios e memória familiar, nas suas obras. Por exemplo, em obras como Rodó, Beira da Amazônia e Amazônia Urbana, ela reflete a modernidade imposta, né, a essas localidades, né, do norte. Os caminhos da água e as presenças invisibilizadas em Manaus.
Ela participou da segunda Bienal das Amazônias, em 2025. É idealizadora do festival e da revista Graffiti Queens, que é uma revista voltada ao protagonismo feminino na arte urbana. Ela também ativa camadas de pertencimento, resistência, afirmando presenças indígenas e femininas na arte pública. E aqui embaixo, no canto inferior esquerdo, a gente tem a Ana Pato, que é de Fortaleza, nasceu em 1982. Ela é curadora, pesquisadora e diretora técnica do Memorial da Resistência de São Paulo. Doutora em Arquitetura e Urbanismo pela FAU, pela Faculdade de Arquitetura da USP. Ela é mestre em artes visuais pela Faculdade de Santa Marcelina. Foi curadora-chefe da Terceira Bienal da Bahia em 2014. Realizou curadorias como Iona Friedman Democracia em 2020. Meta-arquivos, 1964, 1985. Espaço de escuta e leitura de histórias da ditadura em 2019. Quanto pesa uma nuvem, de Gisele Beugelmann, da professora Gisele Beugelmann, 2016. E Mulheres em Luta. É autora de literatura expandida, arquivos e citação na obra de Dominique Gonzalez Foerster, edições Sesc Brasil, Video Brasil 2012. E ela é membro do Conselho Consultivo do Museu do Aljube, Resistência e Liberdade, em Lisboa. Ela atua na interseção entre arte, memória, política e ditadura militar brasileira. E ao lado dela, por fim, Cissa Anelé, que é de Belém. Ela é fundadora e diretora artística e curadora geral do Museu das Mulheres, Museu DAS, Museu DAS, Museu das Mulheres, primeiro museu dedicado às mulheres no Brasil. Foi criado em 2022. Ela é doutora em artes pela UNB, mestre em artes pela UFPA, licenciada em História e Pedagogia, bacharel em Administração de Empresas e Marketing. Ela foi professora na Universidade Católica de Brasília, 2018 a 2020, e na UNB, 2015 a 2016. A tese de doutorado dela e dissertação de mestrado analisaram a fotografia artística no Pará, de 1980 até 2010. Se tornou uma referência pioneira na pesquisa sobre mulheres fotógrafas amazônicas. Curou uma exposição chamada Vetores Vertentes que eu visitei. Fotógrafos do Pará, Vetores Vertentes, no CCBB São Paulo, em março e maio de 2025. Foram 180 obras de 11 fotógrafos. Se eu não me engano, essa exposição ela veio aqui para Belo Horizonte também, foi para o CCBB lá de Belo Horizonte. Muitas conhecidas estavam participando, entre gerações mais novas e gerações anteriores, estavam participando dessa exposição. Fez também a curadoria de Amazônicas Poéticas Femininas na Caixa Cultural Belém, janeiro-março de 2026, com 80 obras de 23 artistas da Amazônia. Ela é especialista em fotografia paraense, identidade e território, desenvolve projetos que ampliam as narrativas visuais da região, desafiando representações hegemônicas. O Museu das Mulheres atua como instituição híbrida, com salas no metaverso e projetos de realidade expandida, realidade aumentada e realidade virtual. Aqui também é bom que a gente possa dizer que a questão colonial é central, tá? A marginalização das críticas brasileiras, ela não reflete apenas o machismo, né? Mas também a hierarquia colonial, que coloca o pensamento europeu, americano, no centro e, e direciona para a periferia as produções do sul global. Mas de alguns anos para cá, em 2025 e 2026, a gente vê uma transformação. Profissionais como Arissana Pataxó, o Iratini, Cissa Anelé e Kennedy Freitas, por exemplo,
ocupam posições de direção de museus, bienais, instituições culturais, são professoras dentro de universidades. Então, elas produzem conhecimento a partir desses espaços e principalmente desde a Amazônia, do norte e do nordeste. Agora eu queria refletir um pouco aqui, só para fechar essa aula e concluir, né? A questão de gênero na crítica de arte, ela revela muita coisa assim, né, que está sendo discutida. Nós estamos assim no olho do furacão, né? Tem muita coisa sendo problematizada e para concluir, vamos refletir sobre o que a gente aprendeu aqui nesse pequeno mapeamento, esse pequeno estímulo, diga-se de passagem, ainda por ser burilado, né, esse material todo que eu juntei aqui, esse mapeamento que eu fiz e que está em estado bruto ainda, tá, gente? Então, já peço desculpas desde já por não poder esgarçar mais esse conteúdo. Vocês me conhecem, né? Vocês sabem que eu vou fazendo articulações com vários meios e outras áreas do conhecimento, mas ainda é muito delicado até para a gente poder fazer essas articulações, porque até essas articulações elas têm que ser repensadas, né? Então, a pesquisa acadêmica contemporânea ela tem revelado assim, sistematicamente como as mulheres foram excluídas da história da crítica de arte. Linda Noechlin, com essa pergunta fundamental que a gente leu aqui em 71, né, abriu esse caminho, né? Griselda Pollock e Rosika Parker, com Old Misters, em 1981, elas expuseram esse léxico de gênero da história da arte, né? Lucy Lippard uniu ativismo e crítica. Annette Michelson transformou a teoria crítica nos Estados Unidos, né? O caminho à frente ele acaba exigindo continuar, né, a ir atrás dessas vozes, sistematizar, né, essa busca e democratizar esse acesso, né, especialmente referente às mulheres, sejam elas indígenas, pretas, pardas, né, feministas e de outros contextos não ocidentais, né? Mas em 2025, 2026, a gente tem visto muitos avanços, né? Poliana Quintela na Pinacoteca, Gianni Lima no MAN São Paulo e Veneza, Arissana Patachó na Bienal, Cissa Aneler, né, à frente de uma grande exposição, né, podendo apresentar 80 fotógrafas da Amazônia, a própria que nós não tratamos aqui, mas tem uma curadora que tem feito um trabalho muito bonito em Belém, que é a Bienal das Amazônias. Infelizmente eu não, ironicamente eu não lembro o nome dela agora. Lívia Conduru, lembrei. Lívia Conduru, né, que está à frente da Bienal da Amazônia, que é um evento gigantesco, né, e que tem gerado bastante frutos pelo que os artistas locais têm me repassado, né, tanto a geração anterior como principalmente a geração que está agora lá em Belém produzindo, né, seus trabalhos. E assim, contra todo esse movimento, né, a gente tem vários exemplos de exclusão, né, são inúmeros, né, eu coloquei alguns aqui nesse slide, como o historiador Ernest Gombrich, em História da Arte, né, um livro de 1950 que é referência, né, para quem estava na academia até os inícios dos anos 2000. Ele não inclui nenhuma artista mulher. Somente na 16ª edição apenas uma mulher foi evidenciada no texto. O próprio Walter Gropius, fundador do Bauhaus, afirmava, né, que mulheres pensam
abre aspas aí, né, em duas dimensões, relegando essas mulheres à encadernação, tecelagem, enfim. Esse trabalho é um trabalho árduo de mapeamento e que é necessário, não só para que a geração que está aqui possa tomar consciência do que diziam essas vozes e da implicação daquilo que elas diziam, da relação com o nosso presente, mas principalmente para com relação às gerações que vão vir mais à frente, que elas possam ter, né, esse solo, né, mais bem cultivado, para que as nossas futuras gerações de crianças elas possam ver o mundo com outros olhares, não só aqueles tidos como canônicos, né?